E aí, galera, beleza? Aqui fala é o Osmar. Vamos seguindo agora para a quarta e última parte desse projeto, que é de coleta de relatórios de interfaces. Para quem não viu os outros vídeos, eu deixo o card aqui na direita para que vocês vejam. E vamos lá para essa conclusão. Continuando daqui onde a gente havia parado, vamos seguir com as demais validações para criar o arquivo e contenha informações específicas com o nome do device. Se a gente utilizar dessa forma, só para exemplificar, ele cria o arquivo, porém falta a informação de qual que é o nome do dispositivo que a gente está fazendo essa requisição. Já que estamos fazendo essa requisição com base numa lista de devices, se houver outros devices, vai sobrescrever essa informação. Não é o que a gente quer. Arquivo. E aqui nós vamos seguir uma nova etapa, que é a conclusão do relatório. E nós já temos um header formado. Vamos aumentar a informação dele. Agora nós temos uma nova informação. No caso é hostname. Antes disso, eu vou precisar juntar essa informação do JSON em uma outra subchave. Nesse caso vai ser o nome do device. Host int JSON. Beleza? E aqui quando ele concluir essa função aqui, né, de tratar o dado, eu vou invocar o dicionário que eu criei vazio com o hostname, passando esse dicionário como valor. Só ver como ele retorna essa informação para a gente, né? Chave inicial. Valor é um dicionário, um JSON, que contém o restante das informações. Mas aqui é focado somente no nome do dispositivo. Quem passa a tela. Beleza, vamos seguir a orientação aqui do novo arquivo. Aumentei esse novo índice no cabeçalho. Uma coisa que eu quero tratar é que sempre que ele rodar sempre que ele rodar essa informação no device, uma outra coisa também muito importante que eu vi aqui que eu ia cometer esse erro. Ele rodar em mais de um device, ele tem que estar dentro desse loop principal aqui. Vou colocar ele dentro do loop. Então tem algumas coisas que eu quero validar. Esse arquivo já existe, quando ele for rodar uma próxima vez. E se já existe, ele vai ter que pular essa informação do cabeçalho, senão ele vai criar um novo. Beleza, vamos primeiro validar a existência desse arquivo. Para validar ele, nós precisamos utilizar uma nova biblioteca chamada OS, Operational System. Ele é um modo já padrão do próprio, padrão não, né, nativo do Python. Ele retorna as informações do sistema, também pode até executar comando. Mas aqui nós vamos validar se o arquivo existe. Arquivo existe. OS F. Ele fica dando um monte de ideia. Exists. Aqui nós colocamos o caminho. Vamos buscar ele, né? Já num F-string também, porque é num caminho diferente. Ele já vai validar se essa informação existe. A informação que ele vai retornar é true ou false. Vamos mostrar. Nesse caso, já que o arquivo não existe, ele vai retornar como false. Aí agora ele vai carregar o arquivo e validar se as informações que estão lá já existem, senão ele adiciona, para evitar duplicata. Vamos criar uma lista de linhas existentes.
ele vai adicionar dentro dessa variável, essa lista, né, as informações de linhas já existentes. If essa informação for verdadeira, ele vai executar esse trecho. Se for falso, quer dizer que o arquivo não existe e ele vai seguir para um outro passo. O if open, opa, nesse trecho, ele vai abrir o arquivo, new line, vazio, arquivo. Aqui ele vai iniciar a leitura, né? A leitura, o mesmo caminho aqui que nós fizemos outra vez. Vai escrever, csv write, writer, arquivo, escrever, nome. Aqui ele vai pular o cabeçalho se tiver. Nesse momento ele vai criar uma compreensão de listas para adicionar os objetos que existem dentro desse arquivo. Linha, for linha, em escrever, retorne, linha. Aqui ele já validou se o arquivo existe. Ele vai armazenar essas linhas, caso elas existam, nessa lista. Se não, ele vai seguir para essa próxima etapa. Ele vai abrir o arquivo, modo append, para adicionar a linha, modo append, inline, as arquivo. Escrever. Sempre esse modo de escrever, ele está dentro do arquivo, então a gente começa a alterar a partir dele. Caso o arquivo não exista, ele passou por essa condicional como falso, ele vai abrir o arquivo como se fosse novo. Caso ele não exista, ele vai criar um cabeçalho. Então, arquivo existe, not. Uma das, uma das ideias mais interessantes do Python é que, tipo, isso aqui, ele está determinando se aquela condição ela é verdadeira. Isso aqui, ele já está determinando se essa condição é falsa. É a mesma coisa de escrever isso aqui. True, falso. É a mesma coisa, mas nesse padrão ele já entende isso, desse formato. Se o arquivo não existe, ele vai, já está com ele aberto, né? Ele vai adicionar o cabeçalho. Se o arquivo chegou nesse momento como false, quer dizer que ele não existia anteriormente. Aqui ele já foi aberto, né? Já foi criado um novo. Ele não existia anteriormente. E agora ele vai escrever o cabeçalho. Já que nós já temos o header aqui em cima, a mesma linha aqui. Ele vai escrever o cabeçalho. Agora a partir daqui nós vamos fazer o loop, que vai armazenar as informações dentro desse arquivo de fato, né? For device name, porque nós já temos a variável hostname lá em cima e isso não pode sair criando variáveis sobre variáveis, porque isso pode dar problema posteriormente. Interface JSON in, aqui é a variável hostname. E o dicionário. A gente já viu que o dicionário ele contém um chave como o nome do device e o resto, o resto do valor é um dicionário, o JSON com as interfaces. Vamos ler aqui como item. Ele vai separar essas informações. E aqui nós iniciamos o mesmo loop que fizemos aqui embaixo. Até para copiar esse daqui, colocar dentro dele. Só que em vez de dict int, vamos colocar interface JSON. Já não vai usar mais nada. Próxima informação que vamos adicionar aqui agora é device name. Ainda dentro desse loop,
Caso esse programa tenha sido rodado no mesmo dia, como está na função em modo append, ele vai sempre adicionar. Só que o que nós queremos fazer aqui é que a informação não se repita dentro desse arquivo, já que ele trata-se de um relatório. Nós vamos criar uma validação para checar se essa informação já existe previamente. Então vamos criar uma variável booleana, nesse caso eu vou chamar ela de duplicata, iniciando como false. Iniciamos um loop em linha, só que utilizando a variável que nós temos já aqui em cima. Se essa variável estiver vazia, se essa lista estiver vazia, ele vai ignorar isso daqui. Se ela tiver mais informação, aí ele vai cair nesse loop. Se linha na posição 0 for igual a device name, e linha na posição 1 for igual a int key, está dentro do loop, né? Aí duplicata torna true, break. Aí ele para o loop. Eu vou colocar aqui como nova linha. Nova linha. Vou deixar como uma lista. Agora, se, mesmo passando por isso, e não tiver essas informações, duplicata vai continuar como false. If not duplicata, escrever, que é o nome do arquivo, né? Que o arquivo está aberto nessa variável. Write row, nova linha. Vamos fazer um teste. Não vai retornar nada para a gente ver aqui, né? Criou o arquivo com todas as informações e contendo agora o nome do device. Caso rodar novamente a linha next, ah tá, que aqui ele não vai escrever em cima, ele vai ler, então é reader. Beleza, vamos rodar de novo. Não vai acontecer nada e não vai adicionar informação dentro dele, porque as informações já estão lá. E não há um outro device aqui para a gente testar, né? Então, caso a gente roda esse programa em cima de uma lista de devices, ele vai sempre adicionar nova informação com base no novo device que está sendo rodado essa informação. Beleza? Então a gente concluiu agora a segunda etapa desse projeto, que é o projeto de interfaces, coleta de relatório de interface. Esse foi um pouco mais complexo, porque é com base em informações que nós precisamos retornar para ser exibida, né? Nesse caso, o status de interface, se tem interface com up ou down, se tem interface com IP, quais são, né? Então ele leva um pouquinho mais de tempo. Então, por isso eu acabei separando de 3 para 4 partes. E a próxima atividade, que é a de VLANs, ela vai ser mais simples, porque a gente vai trabalhar com a ideia de uma atividade no ambiente real, onde a gente vai coletar uma informação primeiro, clicar a configuração e coletar essa informação depois, e validar. Para caso ocorra problemas futuros, isso possa ser utilizado como base do que tinha e do que agora tem. Peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, para as pessoas que tenham interesse nessa parte de automação para a infraestrutura, deixe o seu joinha, e vamos para a próxima atividade, que é a última desse projeto. Vamos ver em quantas partes ela será dividida, beleza? Caso ela já esteja pronta, ela vai estar em algum card aqui no lateral. E até a próxima, pessoal.